Olá, você está no Arena IE, eu sou a Alessandra Gonzaga. E eu sou Marcelo do Carmo, não sei se vocês lembram de mim, né? Eu ando sumido. A gente anda meio sumido, né? O último nosso encontro eu entrevistei a Marli, né? A nossa querida Marli. Falamos aí sobre assertividade e CNV. E hoje a gente vai falar sobre o lado sedutor dos conflitos. O pessoal nem gosta, né, de treta nas redes sociais, então, né? Ele tem muitos lados sedutores. Na verdade, não é um lado só, né? Eu acho que é todo um espectro de possibilidades sedutoras nos conflitos. Sim, né? As pessoas gostam de ver o barraco pegar fogo, né? E isso é impressionante, né? Desde os melhores está nos comentários até o pessoal que vai lá. Tem um monte de humorista que fala da estratégia de usar o X, né, o X, o ex-Twitter, né, de pegar lá, colocar alguma besteira e só ver as reações das pessoas, para ter ideia, né, do que explorar, né, nos seus podcasts, nos seus sketches, né, de stand-up. Então, joga ali e vê o que acontece, né, e vê, né, e é incrível, né, que você joga uma sementinha e você usa isso como um termômetro para ver percepções, opiniões, a forma como isso vê, né? Isso é até uma estratégia de influência bastante usada nas organizações. Você não precisa dar uma solução. Fala qualquer coisa lá e deixa o pessoal falar. Só fica vendo o que está acontecendo. É verdade, com certeza. Eu, quando trouxe esse tema, eu estava pensando justamente que a raiva, e a gente sempre vai tentando trazer para o assado das emoções, né? O que as emoções podem nos ajudar. E a raiva é um sentimento sedutor. Ela traz, assim, essa ativação do teu corpo físico, ela traz essa bomba, muitas vezes, de noradrenalina, adrenalina, cortisol, e que pode, sim, ter um efeito depois desagradável, e geralmente tem, né? Mas enquanto a gente sente ela, dá pra dizer até que ela é gostosa. Porque aquilo que nos traz energia é gostoso. A pessoa pode até se arrepender depois, né? Aquela coisa do camarada ter até vencido a guerra, né? E ter perdido a batalha. Mas aquele ditado, né? Que o cara dá um boi pra não entrar numa briga, mas dá uma boiada pra não sair. Isso fazia tempo que eu não ouvia, hein? Isso é verdade. E as pessoas podem até ter essa sensação de se engajar num conflito e não conseguir sair. Isso. Né? Aí depois até... Ok, você venceu, né? Batata frita pra você. Também fazia tempo que eu não ouvia. Mas é aquela coisa, né? Isso é da música do Blitz, certo? É do Blitz, né? Você quer ter razão ou você quer dormir na cama ou no sofá? E o conflito, uma vez inflamado, ele é bem difícil de se apagar. Mas eu queria que a gente pegasse primeiro essa questão do fator até positivo e não apenas sedutor que a raiva pode ter. A gente sempre traz isso, que toda emoção, por si só, ela traz benefícios e malefícios. Quando a gente chama ela de negativa ou de positiva, a gente está dizendo que ela é negativa, desagradável, ou positiva, agradável. Que existe uma coisa que essa sensação que ela nos gera no corpo. Mas não significa que as positivas são sempre boas e nem que as negativas são sempre más. E nem que a gente nunca vai se privar das emoções negativas. Aliás, né, elas são necessárias. Toda vez que a gente está tratando um assunto espinhoso, um conflito potencial, a gente tem duas opções. Evita o conflito e seguimos, né, ruminando cada um no seu canto, ou então vamos para a arena e vamos discutir. Isso. E essa discussão, enquanto você não chega num consenso, numa solução, é toda uma arte de você saber lidar com as emoções desagradáveis na intensidade correta. Tem até aquele ditado, acho que é do Sócrates, né? O negócio não é... O difícil não é ter raiva. É do Aristóteles. Do Aristóteles, né? Isso. Como é que é mesmo? É ter raiva na hora certa, com a pessoa certa, na intensidade certa. Isso. Esse que é o desafio. Isso aí. O desafio é a gente saber a intensidade e o contexto em que vai sentir essa raiva. Eu vou achar essa citação porque essa citação é o máximo. Eu procuro enquanto você vai falando ali. A gente já viu, procura ela pra nós. A gente já viu ela muito. Ela faz parte do material do ESC. Exatamente. E vários materiais de inteligência emocional que a gente aplica, assessments, trazem essa citação aí do Aristóteles, né? De que a gente tem que saber a intensidade para ter esse sentimento, o que ele nos traz de bom. Então eu vou começar com o livro do Daniel de Barros. A gente já trouxe
trouxe esse livro do Dr. Daniel de Barros aqui, sobre o lado bom do lado ruim. Então, qual seria o lado bom da raiva, né? O que a raiva tem para nos entregar? Sabendo nós que o conflito não é só a raiva que acende ele, mas das emoções mais básicas é ela mesma. Então tá aqui a citação do Aristóteles, achou para nós. Qualquer um pode se zangar, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa e pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Isso aí. Então esse é o tom aqui que a gente quer dizer. A raiva é bastante complexa nesse sentido, porque ela é necessária para que a gente estabeleça o nosso interesse, para que a gente se posicione perante injustiças, defenda valores, para que a gente desbloqueie coisas que estão na nossa frente, para a gente chegar num determinado objetivo, vírgula. Um único ataque de raiva pode destruir uma relação que tu demorou anos para construir, pode destruir possibilidades futuras nos relacionamentos, porque ela tem esse poder letal também, né? De acabar com as coisas. Bom, então eu vou ler só um trechinho aqui da raiva e o que ela pode ter de bacana, de bom, aqui no livro do lado bom, do lado ruim, né? Então, olha só que interessante, o lado bom da raiva deixa eu ler aqui para nós. Restabelecer a hierarquia, se usada com cautela. Então, essa hierarquia que ele está querendo dizer aqui, não só, claro, de status, né? Pode ser até hierarquia de valores. Isso, de prioridades, né? Sinalizar injustiças, alimentar a indignação, porque você daí para de aceitar as coisas que não estão certas para você, né? Ajudar nas negociações, quando demonstrada. Então, não adianta eu ficar com um diálogo passivo-agressivo. Não adianta eu assumir que você me entendeu. Eu preciso verbalizar isso, né? E pode denunciar ingenuidade quando a gente acredita que a gente tem direitos inexistentes. Então é interessante que aqui que também ele está falando, talvez até da raiva das crianças, né? Fala em ingenuidade aqui. Esse movimento que a gente vê na internet, né? O entitlement, né? Dos jovens que vão lá defender o meio ambiente e acabam parando o trânsito, acabam interferindo de uma forma muito abusiva no dia a dia das pessoas, porque elas se sentem no direito de interromper o tráfico e o ir e vir das outras, independente da causa ser justa ou não. Gerar raiva, imagina. Exatamente. Então ele traz aqui esse lado bom, porque o que dispara a raiva é a injustiça, ameaça à propriedade, ameaça a direitos, quebra de hierarquia de valores, né? Aquilo que tu imagina que seja o mais importante para ti, que é deixado em último plano. Então, ela é necessária para nossa vida, é necessária para a gente sentir. Nessa direção também, ainda, tá a proposta aqui do Dalai Lama, A motivação profunda é a compaixão, mas é preciso raiva para alcançar seus fins. Olha que maluco esse texto do Dalai Lama. Mostra o título do livro. O livro se chama aqui na minha câmera, pessoal, puxa para cá para mim, eu tô ali, obrigada. Então, sinta raiva, Então, o Dalai Lama, gente, tá dizendo para sentir raiva. Só que, claro que ele não quer uma raiva que destrua. Ele quer uma raiva que transforme. Que pegue as injustiças, as dificuldades da realidade e a compaixão no entendimento do pessoal do Dalai Lama. E aqui eu estou pensando no Richard Davidson, estou pensando no pessoal da área de saúde mental que trabalha com o budismo tibetano e também com as práticas contemplativas tibetanas. O que eles dizem é que a compaixão ela é uma maneira de interagir com o outro, é uma maneira de conectar-se com o emocional do outro. Então, a compaixão vem a ser o que eu faço por você? Como eu posso te ajudar? De que maneira eu posso diminuir o teu sofrimento? Compaixão não é só um sentir, é um agir, né? E aí, quando não há essa compaixão, aí a pessoa que está se sentindo excluída, digamos assim, ela precisa se posicionar. Tem naquele livro O Poder do Mito, do Joseph Campbell, ele tem lá uma linha de raciocínio que é bem nesse sentido aí do Dalai Lama.
nós compartilhamos o mesmo mundo. Eu vivo na sociedade, né, na qual eu me encontro. Então eu tenho que, de alguma forma, me conformar às regras dessa sociedade. Eu vivo na sociedade e eu tenho que me conformar às regras da sociedade. Mas eu sou um indivíduo. E pode ser que as regras dessa sociedade na qual eu estou inserido, elas não acomodem os meus anseios, as minhas expectativas, as minhas crenças. Então, são duas mãos. Assim como eu tenho que me acomodar ao que a sociedade me oferece, eu também tenho que saber influenciar essa sociedade onde eu vivo para que ela acomode, né, esses meus interesses emergentes. Então, a gente vai ter que chegar num consenso. A gente vai ter que chegar num espaço onde seja possível eu viver conforme a regra da sociedade, mas conseguindo flexibilidade, adaptabilidade suficiente para acomodar as minhas visões. Se não houvesse esse espaço para impor a mudança, ou para favorecer a mudança para a sociedade, a gente não teria todos os aperfeiçoamentos que a gente teve ao longo da vida. Verdade. Né? Então, todos esses seres, né, que já passaram pela nossa história e que fizeram diferença na sociedade, eles tiveram ali uma dose de raiva. Né, peraí, só um pouquinho, vamos mudar esse negócio aqui que do jeito que está não está bom. Né? E depois, se eles venceram suas lutas, eles são muitas vezes trazidos como heróis, como pessoas que transformaram a sua era, porque eles não desistiram de mudar o mundo, não desistiram de transformar a sua realidade. Eles devem ter passado por diversos percalços. O que eles fizeram? Se acovardaram? Se submeteram? Não, só um pouquinho. Né? E aí, com os meios que havia disponível, né, eles promoveram a revolução de valores, de crenças, de conceitos. Né? Eles tiveram coragem, e muito dessa coragem ela é alimentada por essa visão final. Né? Então, uma certeza que, sim, é certo fazer o que eu estou me propondo fazer, é correto fazer o que eu estou me propondo a fazer, mas eu preciso de energia para fazer o que eu me proponho a fazer. E essa energia vem dessa sensação de raiva. Olha que interessante esse termo aqui, ó. Esse trecho eu acho que ajuda a explicar já mais uma perspectiva filosófica de como é que a gente pode entender a raiva, tá? Então a gente não precisa demonizar o sentimento da raiva e nem achar que ele é fantástico. A gente tem que entender o papel que ele tem. E aí eu acho bem interessante esse comentário aqui, ó. Então tem um highlight aqui no livro, né? Tem uma citação. As pessoas frequentemente confundem desapego com indiferença. Então, olha só o trecho do livro, que interessante. O budismo japonês ensina que, independentemente da raiva se basear ou não na compaixão, a gente tem que suprimi-la. Já começou ruim, né? Porque suprimir emoção, a gente sabe que é uma das piores estratégias. Inglória. Exatamente, o tal do engolir sapo, e a gente não foi feito para ser brejo. Um esgotamento emocional que tu falou já em outro episódio aí. Exatamente, então a gente tem que saber que a pior maneira de você lidar com uma emoção é você fingir que ela não existe, você engolir ela. Você tem que transformar, compreender, ressignificar, 500 mil coisas para fazer, desde que não seja simplesmente engolir ela. Mesmo diante de injustiças sociais, mesmo que as coisas terríveis estejam acontecendo, sentir raiva não é algo budista, um ultraje contra a doutrina. Ao mesmo tempo, muitos monges ficam com raiva por coisas triviais. E aí ele está explicando que não é bem assim. Acho que estamos falando sobre entender a raiva num nível intelectual. E aí ele vai dizer que a raiva, logo adiante, vou passar um pouquinho para frente, ele dá um exemplo de uma mulher aqui, né? Sobre o que é apego, porque ela é confundida com apego, com um dos venenos da alma, né? Mas que existe um apego ao que é bom. O apego à busca do que é bom. Essa tentativa de você ser uma pessoa melhor, de você fazer um mundo melhor. E esse apego vale a pena. E eu diria que esse apego é a vontade de viver. Porque se você simplesmente se conformar com tudo, nada você acha que você pode transformar. A vida, mesmo com todas as injustiças, ela tem mais que seguir adiante. E você não faz nada a respeito, você vai acabar colhendo uma depressão. E isso me faz lembrar muito o que a Edith Eger diz.
A autora A Bailarina de Auschwitz, né? Mais um livro. The Choice. Isso. Que é o que você não expressa, você deprime. Então é isso mesmo, a gente tem que conseguir expressar. Ninguém tá dizendo para sair batendo nos outros, ninguém tá te dando licença para ser uma pessoa desagradável. O que eu tô dizendo é que a tua raiva ela tem que ganhar, no mínimo, a luz da tua consciência. Uhum. Ela tem que chegar para ti com a pauta do que ela precisa transformar, porque é esse o papel dela, é te mostrar o que precisa ser transformado, modificado, ou o que não tá certo na tua hierarquia de valores. E uma vez que você compreenda isso, aí você tem que expressar isso de alguma maneira. Sim, e o mais saudável, né, do ponto de vista intrapessoal, mas também interpessoal, é você expor essa raiva, né, na medida adequada ou na forma adequada, né, e fazer com que isso gere uma ação, gere um consenso. E isso é muito melhor do que você tentar suprimir e ela escapar, né, pelas beiradas, na forma de comportamento passivo-agressivo, sarcasmo, ironia, né? Porque não tem como cinismo que vai, né, aparecendo no meio do caminho. Que são todas essas emoções, né, ligadas a esse misto de raiva e nojo, né, que acabam espairecendo porque a gente tentou ser politicamente correto e entrar no grupo do fica chato e não falar abertamente o que precisa ser dito. O problema não é não falar, né? Como assim? Ali, se nós temos uma parceria e um confia no outro, como assim eu não vou falar para você, né, o que eu tô sentindo? A questão é como eu vou falar. Exato. Né? Então, eu tenho que falar o que eu concordo ou não concordo, né? Aliás, a gente está tão sintonizado que a gente nem espera, né? A gente... eu já sei que a Ali não vai concordar. Ali, o que tu acha? Né? E a mesma coisa, a gente atua numa forma de facilitar o consenso, né? E dar uma abertura, né, para a gente chegar ali no meio do caminho. Agora, uma pessoa que simplesmente ela fala assim, não vou falar, tenho medo de falar, não vou falar porque o que a pessoa vai pensar? Bom, primeiro que tu já pode estar projetando, né, uma série de coisas com relação à suposta reação da pessoa que você nem sabe se vai ter ou se vai vir desse jeito, né? Então, também você suprimir a raiva, se suprimir dessa posição de você colocar o que precisa ser colocado, você pensa que está sendo melhor, mas você pode estar criando na sua cabeça um cenário que pode ser muito mais catastrófico do que ocorreria de fato se você conversasse abertamente com as pessoas. Aí a gente entra na maior dificuldade, né, Má? Como conversar abertamente com as pessoas, respeitando o momento delas, respeitando a tua individualidade, teu sistema de valores, e não fazendo com que os teus interesses entrem goela abaixo no outro. E vice-versa, né? Que os outros também não te atropelem. Então, voltamos aos princípios da assertividade, que a gente já falou bastante aqui no Arenê, e que é uma química, é um equilíbrio a ser buscado vida fora. Eu acho que talvez o que starte isso, deixa eu até te fazer uma pergunta. Tá. O que tu acha que favorece isso? Porque é muito fácil a gente se perder ou saindo do conflito, porque eu tô percebendo que eu não tô conseguindo a adesão daquela pessoa e eu me retiro. Ou eu posso me retirar meio que a francesa num estilo passivo-agressivo, mas ainda assim eu me retiro. Ou eu vou lá e aumento a temperatura, aumento o volume e a intensidade da minha resposta emocional, porque parece que assim o outro vai conseguir me dar atenção. Como é que eu evito essas duas saídas aí, Má? E o que está no centro disso aí? Bom, no centro você já falou, é a comunicação. Quando a gente está caminhando num terreno espinhoso, ou quando a gente se sente pisando em ovos, a gente costuma medir muito as palavras. E a gente acaba sendo lacônico ou economizando as palavras. Mas, né, não é porque eu não disse, até o pessoal fala, né, na dúvida não fala, né, pensa 3, 4 vezes antes de falar. Organiza. Mas uma coisa é você pensar antes de falar, outra coisa é você deixar de falar, são coisas diferentes. Então, recomendo pensar antes de falar, mas recomendo falar. Porque, por exemplo,
eu preciso te falar alguma coisa. E eu tenho uma intenção no que eu vou te falar. Mas eu decido, não, eu não vou me posicionar, eu não vou colocar qual é a minha intenção. E eu vou falar de uma forma mais tímida, né? Não vou falar tudo, eu vou falar meia palavra. Eu vou dar aqui meia verdade. Bom, não é porque você não falou que você não completou as lacunas com o teu entendimento. Com certeza. Então, se existe uma intenção na mesa e eu não disse qual é a minha intenção, você projetou uma intenção que eu estou tendo a partir do teu entendimento do teu estado emocional, que pode ser diferente da intenção real. Mas como eu não falei, você foi lá e projetou a lacuna. Em vez de dar a mensagem inteira, eu dei meia mensagem. Eu estou sendo mais bonzinho, eu vou falar devagarinho, vai mingau quente, eu vou comer pelas beiradas, eu não vou falar tudo. Não é porque eu não falei tudo que você não completou. Então ele falou isso, quer dizer que é isso. Então, primeira coisa, né? Fale abertamente, né? Coloque a sua intenção. Claro que para você falar abertamente, o outro lado vai ter que ter uma escuta aberta também. E vá verificando o entendimento, né? Não é porque eu falei que você entendeu o que eu falei. Então, se um assunto é complicado, se um assunto é espinhoso, a primeira regra é garantir que haja comunicação. Que eu fale o que precisa ser dito e que eu verifique se você compreendeu da forma com que eu quis dizer. E da outra pessoa pode utilizar também da escutativa, né? Que é escutar e ir parafraseando. Mas é isso que você quer dizer? Não entendi, fala de novo. Porque o primeiro caminho para a gente sair aqui de um diálogo construtivo, né, para um conflito aberto é um mal entendido. Com certeza. É falha no entendimento. Tá, então já estamos separando algumas coisas aqui, esquematizando na cabeça, né? Precisa, sim, um espaço para comunicação, precisa de escutativa, 2, e eu quero colocar um terceiro elemento que eu estou sentindo muito largado de lado nas empresas, e nas interações dos grupos nas empresas eu tenho sentido isso como um fator principal, que é o fator tempo. Porque se eu tiver bastante tempo contigo, uma hora a gente vai se entender. Aquela velha metáfora do gaúcho de comer um saquinho de sal junto, né? Então, se a gente passar um determinado tempo juntos, a gente vai começar a mapear nossas preferências, nosso jeito de pensar, e a hora que é melhor falar contigo. Com o Marcelo eu vou esperar para falar depois do almoço, no teu caso tu pensa isso comigo, né? Deixar ele comer aquele chocolatinho que ela já fica mais doce, né? Tranquilo. Cara feia, fome. Beleza, tu mapeia a pessoa. Só que, no mais, às vezes as pessoas estão com muita pressa. Sim. É o que a gente estava falando ao vir para cá do livro Dialogue, lá do William Isaacs, né? Coitado. Isso, deixa esse de lado. Que ele fala daquele conceito da arquitetura do invisível. O que é a arquitetura do invisível? É você criar um ambiente, um espaço de interação, com o tempo adequado, né, nas condições adequadas, para que as pessoas possam tangibilizar isso que não está sendo dito. Isso. Botar o elefante em cima da mesa, olha, isso aqui é um elefante. É um elefante, né? Nossa, que interessante. Não, ninguém fala do elefante. Mas todo mundo pressente a presença do elefante. Então vamos abrir o espaço. Eu ouvi isso numa reunião com clientes essa semana. A gente está fazendo um trabalho de facilitação, e daí digamos que a pessoa falou urso branco, tá? Que é uma expressão que eles estão usando. Não é urso branco, tá? Mas vamos dizer que fosse, para nós não identificar com o cliente. Aí ela estava falando da dificuldade do urso branco, porque o urso branco está sendo muito difícil, porque está trazendo muitos problemas para as equipes, o urso branco. Aí depois de nós falar 15 minutos sobre o urso branco, ela diz assim: olha, mas só uma coisa, tá? Tu não me menciona a palavra urso branco na próxima reunião. O impronunciável. Sabe assim, é isso, é o impronunciável, né? E aí eu fiquei pensando, né? É exatamente o que a gente traz de princípios da própria psicoeducação emocional, é que a gente
tem que falar sobre os ursos brancos. Sim. Os ursos brancos e botar todos na mesma e dizer se eles estão pulando, se eles estão brincando. Aconteceu isso comigo hoje cedo. Ai, né? Também tem lá uma engraçado. palavrinha que é a palavrinha que não pode ser dita. Né? Exatamente. Mas todo mundo sabe. Pensando Todo na mundo palavrinha. E é isso. Não, mas não podemos falar assim desse jeito. Aí a gente abre todo o ramo possível, né, pro urso branco ele se materializar na mente das pessoas nas mais diversas colorações e penteados. A mente ela é muito danada porque ela faz exatamente isso. E eu tô fazendo isso com as pessoas que estão nos ouvindo. Quem tá nos ouvindo agora tá imaginando 500 ursos brancos, né? Tu já pensou no da Coca-Cola, já pensou ele pulando, já pensou... Eu já lembrei do urso pardo lá do desenho animado do Zé Colmeia? Não, do Zé Colmeia, aquele do King Julian, né? Ele tem um item, uma sequência lá do desenho que ele se apaixona por uma ursa, né? Que vive... Madagascar? Madagascar. Mas em que momento tem urso no Madagascar? Quando eles têm lá um circo, né? E o King Julian se apaixona por uma ursa que anda de triciclo com uma sainha cor-de-rosa, né? Cada um imagina o seu urso do seu jeito. Né? É a melhor maneira de você não tirar o urso branco da sala é você proibir ele de ser mencionado, entendeu? E aí ele vai ter tentáculos na imaginação das pessoas. Aproveitando aqui para poder fazer a minha expressão, que é uma das coisas que mais me irrita na internet, já que a gente está se autorizando a ter raiva, é esse tipo de conselho de psicologia, ou de pseudopsicologia, com certeza, que é a história de ter que ser sempre positivo. Ai, meu Deus. Isso é positividade tóxica, gente. Isso não é legal. A melhor maneira de lidar com os teus sentimentos é reconhecer que eles existem em primeiro lugar, né? Então, assim, parem com isso dessa coisa da polícia do pensamento. Eu não posso pensar negativo ou a minha vida vai dar para trás. Eu não posso sentir raiva ou eu vou atrair vibrações ruins. Se você ficar evitando desse jeito lidar com teus sentimentos, pode ter certeza que tu vai atrair toda a vibração ruim pro teu lado. E eu já lembro daquela frase icônica do Rick Gervais, né? O quão arrogante uma pessoa precisa ser para acreditar que nunca ninguém vai discordar com ela. Exatamente. Aceitar que as pessoas não vão concordar com você, que às vezes você não vai concordar com você, porque nós não somos uma unidade, um uníssono. Que delícia o ser humano que ele consegue se individuar a ponto de ele ter certeza de tudo que ele acredita. No mais das vezes, nós temos enormes conflitos internos. Nós temos brigas imensas sobre o que é prioridade na nossa vida, sobre o tempo que a gente vai dedicar para as coisas, sobre como a gente vai atingir os nossos objetivos. Então, os conflitos existem dentro de nós, em primeiro lugar. E que bom, isso é estar vivo, isso é estar crescendo, né? Se desenvolvendo. E a gente tem que ter essa autenticidade antes de tudo, né? Tem um termo que eu não sei se é utilizado aqui, ou se você já ouviu falar esse termo, que é o do papagaio de pirata, né? O papagaio de pirata é diferente do grilo falante do Pinóquio, né? Que ele é aquela vozinha a voz da consciência que o Pinóquio escuta e ele hesita em seguir, né? O papagaio de pirata é aquela coisa da mob, né? Que ele repete o que o pirata fala de uma forma vazia, né? Às vezes é o papagaio que manda, né? E o papagaio fala e o pirata acaba falando o que o papagaio falou. Mas a ideia do papagaio pirata é aquelas poucas frases, né? Que são virais, né? E que eu repito porque todo mundo está repetindo e eu sigo no automático falando mais do mesmo, como essa frase que tu falou, isso é uma frase de papagaio de pirata. Não pode ser assim, não pode ser assado. Respeite isso, respeite aquilo. Cara, sem papagaio de pirata. Isso é um outro problema. Vamos fazer ainda um episódio sobre isso. Pronto, vai ter que ser... pessoal aí nosso da produção, nós vamos fazer o mês de novembro seu bota fora de emoções nas redes sociais. Porque eu preciso curar isso. E o Arena aí é a nossa sessão de terapia compartilhada de todo mundo, né? Porque assim, tá impressionante. O Instagram especificamente, que eu...
Ainda tenho um vício de dar uma olhadinha nele. Quem sabe eu até consiga me curar nos próximos meses. Mas é impressionante a quantidade de frase de efeito que tem no Instagram, né? Pra gente conseguir criar uma conexão, enfim, sempre positiva com a realidade. E com isso eu não tô dizendo que a gente tem que parar de encontrar frases positivas. O que eu tô dizendo é que a vida é um caleidoscópio de emoções mais complexo do que só as emoções positivas. A gente empobrece a própria experiência emocional quando a gente só quer se sentir bem. Se sentir bem é uma consequência de ter lidado com os momentos em que eu me senti mal. A frase, como essa que a gente leu aqui no começo do podcast lá do Aristóteles, a frase não é para viralizar ou para fazer um react. A frase não termina em si só. Desculpa. Eu acho que todas as frases que levam a uma reflexão, como esses trechos de livros que a gente lê aqui, não é porque, que bonitinho esse trecho de livro. Não, que reflexão que ele te gera. O que você pensa, né, e decide fazer, mudar de comportamento a partir daí. E as pessoas repetem as frases com uma profundidade de um pires, né? É como se a frase por si só, né, bastasse. O camarada que ele quer mudar, né, a sua vida, ele quer emagrecer, ele vai lá e ele compra uma roupa de ginástica. Deu? Já tá lá a roupa de ginástica, já comprei, já vesti na loja, ficou bom, até tirei a foto no Insta. Então, mas vai pra academia, né? Então, a frase por si só, a repetição desses conceitos aí de chiclete de bola, as frases de chiclete de bola, né, que a gente falava, que hoje em dia é a internet, né, aquela frasezinha de chiclete de bola que vem ali e gruda, né? Eu não me lembro da minha coleção do ping-pong, eu cheguei a ter uma coleção de frases do ping-pong, tinham perguntinhas também que a gente conseguia responder. Deixa eu aproveitar essa coisa da frase de efeito, mas do efeito dela. Frase de efeito dela, agora eu fiz até uma cacofonia aqui. Mas eu queria comentar dos 3 princípios da egonomia. Opa! O que é isso, tá? Esse livro a gente já trouxe aqui. Eu acho ele bem interessante. Ele traz algumas reflexões bem originais, assim. Não é muito comum ter essa abordagem para falar de ego. Por isso que eu gosto de trazer ele. O fator ego, né? Como o ego pode ser o seu maior aliado ou o seu maior inimigo. Quando a gente está falando em raiva, e se a gente quiser botar só numa perspectiva da psicologia evolutiva, a gente vai entender o papel dessa emoção para a nossa interpretação da realidade, para a nossa adaptabilidade no mundo, para como é que a gente vai interagir com o outro, que pontos a gente vai quebrar. Beleza. Mas a gente pode também fazer uma análise mais, assim, psicológica, pegando questões do tal do ego. O que é esse tal desse ego? Não vou fazer uma leitura psicanalítica disso, mas seria aquela instância da mente que te aconselha, que te cobra e que é o centro do teu eu ou da tua visão de eu. Como você se vê. Esse ego que a gente tá falando, tá? Não tô falando exatamente no ego freudiano, coitadinho do ego freudiano, que fica amassado pelo id e pelo superego, que fica ali no meio negociando com os droids. Tô falando num ego mais assim como a tua parte consciente, né? E daí esses autores, eles falam que o ego, ele tem uma função importante de te defender, de trazer os teus interesses no mundo e tudo mais. Então esse é o lado positivo dele. Ele se torna bacana pra ti quando ele respeita esses princípios de egonomia, como se fosse a ergonomia do ego, sabe? Então olha só que interessante, são 3 princípios. O primeiro princípio é o da humildade, que te permite abrir a tua mente. E ela é muito mal compreendida, essa palavra humildade, né? Humildade não tem nada a ver com submissão, gente. Humildade não tem nada a ver com, eu vou deixar o outro fazer em cima de mim o que ele bem quiser, né, fazer contra mim, e eu não vou fazer nada. Não, humildade é o estar aberto ao que o outro tem para me oferecer. E, de fato, até uma certa... É a antessala da curiosidade. Isso aí, pronto. Tanto que o próximo item vai ser curiosidade. Tá? Então, o primeiro é a humildade. Eu não preciso ter todas as respostas. É meio que se basear nisso. Eu não sei tudo. Sim. Né? Beleza. Segundo princípio, tu já falou.
curiosidade. Então, a minha mente está aberta para aprender. Eu estou tentando, então, descobrir o que você pensa. Porque, de repente, tem algum pedaço nessa equação que eu não consegui ver. Terceiro princípio, veracidade. E aí a gente volta para o que a gente estava falando das redes sociais. Então, a gente tem que ter verdade na nossa palavra. Eu sempre comento, quando a gente está falando de conflitos, que é preferível, sim, eu me calar se eu achar que eu não vou ter uma frase que vai dizer a verdade. É preferível eu deixar para dizer em outro momento, eu me acalmar primeiro, eu conseguir falar com verdade e que não vá ferir os sentimentos das pessoas. Então, mas a verdade é tão importante, né? Ela é uma proteção. Se você pegar a segurança psicológica lá da doutora Amy Edmondson, ela coloca humildade, curiosidade e confiança, né, como base para a colaboração. E a confiança... E troca empática, tinha mais uma quarta lá que ela falou. Que é a colaboração, mas a confiança tem a ver com essa autenticidade, com essa... Né, porque, que legal, né? Tô curioso. Quero saber o que a Alessandra tem a dizer sobre isso, porque a Alessandra tem mais experiência que eu, né? Eu reconheço a experiência dela, tô aberto a ouvir o que ela vem. E a Alessandra vem... coloca a coisa de um jeito completamente torto. Pronto. Porque é aquela coisa, eu sou humilde, estou aberto, estou curioso, mas não sou besta. Pronto. Pedir para eu ser besta, não. Né? Chega no final, a gente volta àquele princípio. Descubra o que te importa, o que te interessa e como você pode expressar isso no mundo. Errar é humano, insistir no erro não é tão inteligente. Mas até aqui, a gente está meio que defendendo o valor de se ter raiva. Isso. Certo? Eu quero que agora a gente fale, e vamos ver se vai sobrar tempo de eu falar desse livro maravilhoso. Pessoal, a gente está sem o reloginho, nós nem sabemos há quanto tempo estamos falando. Eu estou vendo aqui, eu sei, temos 25 minutos. Beleza. Então, eu queria que tu tava comentando comigo, quando a gente veio para cá pro podcast, do que te faz pensar essa questão do lado sedutor dos conflitos. E tu comentou lá do livro do Príncipe de Maquiavel. Conta um pouquinho o que te veio sobre isso. É que a gente sempre fala do lado do mau uso, das habilidades emocionais ou desse conhecimento. Porque uma coisa é o conhecimento, outra coisa é o uso que você faz dele. Né? Então, um camarada que entende esses mecanismos da raiva, que entende os mecanismos do conflito, eu posso usar desse meu conhecimento, né, para promover o consenso de uma forma construtiva, colaborativa. Eu posso usar desse meu conhecimento... Meus poderes para o mal. Né, para, por exemplo, dividir pessoas... Isso. Né, e depois conquistá-las. E depois conquistar. Por isso que eu lembrei eu falei para você de trazer o príncipe, né? Porque o príncipe, o Maquiavel, ele coloca ali uma série de... E também mencionei do poder e a política nas organizações, né? Então, como utilizar... Interessante que o Maquiavel, ele não colocava as emoções de base. Talvez isso não tivesse ao acesso dele. Mas os comportamentos, né, dessas emoções eram estratagemas, né, baseados na raiva, no medo, né, para você conseguir dividir, impor, influenciar, né, as pessoas. Então, tem um lado sedutor, né, para quem... deseja poder e sabe fazer uso, né, desses estratagemas, que a gente precisa estar atento. Porque como tu falou, né, ou a gente estava falando no início do podcast, a gente tem uma tendência inicial a não entrar em conflitos. Mas quando a gente começa um conflito, a gente é capturado. A gente cai numa armadilha. Mais do que isso, a gente se deixa seduzir. A gente se deixa seduzir, a gente quer tomar lados, a gente quer tomar partido. Quanto mais tomado pela raiva, mais bipolar, não é bipolar, mais isso ou aquilo, é binário, né? A gente se torna, né? Lendo sobre tomada de decisão, eu não vou lembrar o autor aqui, sinto muito, né? Mas
a quantidade de pontos de vista distintos que você consegue manejar numa conversa, ela é diretamente proporcional à tua capacidade cognitiva e ao teu estado emocional. Então, quando você está tranquilo, quando você está calmo, você consegue, olha, tem um ponto A, tem um ponto B, tem um ponto C, tem um ponto D, tem um ponto E. Uma noite bem dormida, né? Mas também... Agora, se você não consegue fazer isso, você está tomado por emoções, é isso ou aquilo. Você vai fechando, reduzindo, e você não consegue Aí vem o princípio da dissonância cognitiva, né? Que está envolvido nisso. Quem sabe usar isso e joga com isso, nossa, tem uma ferramenta. Então, é importante a gente manter o awareness para a gente não entrar de gaiato nesse navio, né? De entrar num conflito a serviço de quem, né? Quem serve o grau, né? Então, é essa coisa do Dalai Lama, né? Por que eu estou aqui nesse conflito? O que está me trazendo aqui? Qual que é o motivo, então, do Aristóteles? Né? Eu estou tendo raiva com você, mas por que mesmo que eu estou tendo essa raiva? O que está me movendo? Aonde que a gente vai chegar com isso tudo? Ou qual que é a intenção de quem vai, ou quem está promovendo essa cisânia? Tem um livrinho, aquela série do Asterix, né, e Obelix, né? É uma série de histórias em quadrinhos, né, do Uderzo e do Goscinny, que eles retratam a conquista da Gália na época lá do Império Romano, e um dos capítulos, né, do Uderzo e do Goscinny chama A Cisânia. Então é um camarada, né, que o poder especial dele é provocar a cisânia. Então ele chega no ambiente, está todo mundo bem, está todo mundo tranquilo, não sei o quê, aí ele vai lá e ele planta uma sementinha de cisânia. Ele consegue captar ali as tendências, quem é mais frágil, quem tem um ego mais desregulado, e ele coloca uma coisa e de uma hora para outra está todo mundo brigando de se puxar os cabelos, né? Tá certo que é uma história em quadrinho. Mas tem gente que tem essa habilidade e faz isso com segundas intenções, ou pior, faz isso por prazer. Eu conheço gente, né, que tinha essa habilidade ou esse prazer mórbido, né, de numa reunião de pessoas provocar uma cisânia só para ver o circo pegando fogo. E ver como é que as pessoas reagem. E as pessoas caem. Né? É impressionante. Tá, tô com muitas janelas abertas, Mai. Vou perder meu fio da meada, já perdi metade dos pratinhos que eu ia levantar aqui. Eu ia começar primeiro falando do Maquiavel, tá? Fiquei com isso na cabeça. O Maquiavel, ele não falava de emoções porque ele estava falando de articulação entre diferentes correntes, de pensamento, que mais tarde vão se entender como correntes políticas. Tanto que ele é conhecido como o primeiro tratado de política. Então, O Príncipe é um livro lá de 1532, a edição póstuma dele. As estratégias deles eram baseadas em medo, né? Tá, e o que ele dizia? Exatamente. Então, ele falava de emoções ao falar de contextos políticos. E o que é interessante, eu tenho aqui 2 capítulos que me chamava a atenção, e não é um livro gostoso de ler, eu não acho que dá para ler de início ao fim ele, né? Tu lê trechos dele, ele mais dá aquele contexto da época, da Itália renascentista. É difícil você achar O Príncipe, você sempre vai achar O Príncipe comentado. Isso. Porque o tratado dele é muito sucinto. E aí vão ter autores que vão ler o tratado, contextualizar e comentar. E dependendo de quem está fazendo isso, vai ter um contexto diferente. Vai ter uma explicação diferente. Mas então, não existe um único jeito, né, de ver. E o que me chama a atenção, que eram 2 capítulos que eu agora, olhando aqui na internet, eu descobri o nome deles, né, que são 2 assim, Como evitar o desprezo e o ódio, tem um capítulo. Tem um outro capítulo sobre crueldade e clemência, se é melhor ser amado ou temido. E esses capítulos que eu estou... é que o príncipe deve ser temido. E é daí que vem o tal maquiavelismo, né? Essa interpretação. Mas ele, como, insisto, estava falando de um contexto da época, dos principados, da tentativa de domínio de um determinado governante, né? E daí tem um deles que diz aqui, como um príncipe deve agir para ser estimado. E uma das coisas que eu lembro que ele fala, posso até estar enganada, que faz muitos anos isso que está na minha cabeça, é de que você, quando tem um pacote de maldades,
Você vai lá e joga as maldades tudo de uma vez só. Porque daí você já mostra que veio. E que as bondades você distribui despacito. Para ir criando nas pessoas essa possibilidade aí de um registro positivo. Então é muito interessante como o maquiavelismo, a manipulação emocional, elas bebem de fontes muito antigas, né? Essas possibilidades aí, as pessoas há muito tempo usam esses mecanismos. E como tu mesmo disse, o conflito ele pode ser uma maneira de introduzir uma futura até adoração por aquele que está colocando isso. E pelo amor de Deus, a gente não está dizendo que é para vocês fazerem isso, tá, gente? Estamos dizendo que isso existe. E todos esses livros, né, do Maquiavel, etc., são contexto para obras outras, né? Por exemplo, tem aquele filme, livro, etc., Duna. Né? Esse já é o mimoso do Marcelo, vai gente. estar estreando agora, no final desse 2023, a segunda parte do filme Duna. Mas o que existe no filme Duna? Né? São casas, né? Tipo da época do Príncipe, então, tu lembra muito o Príncipe, exato, né? Porque são é uma aristocracia. Inclusive o próprio cara do Duna é um príncipe, né? É uma aristocracia numa era espacial, uma aristocracia na ficção científica. Como é que é o nome do cara, tu te lembra, Má? Do qual deles? Não, o protagonista do Duna. É o Duque, Leto Atreides, né? Da casa Atreides. Viu? Né? Era só para ele se exibir que eu deixei essa pergunta. Mas a casa Atreides, né? Ela é arqui-rival, né? Da casa dos Harkonnen. Tá. Né? E aí, olha as intrigas, né? Então, o imperador, né? O Padishah lá, que é o imperador desse cenário, ele provoca uma cisânia entre as duas casas, porque as duas casas estão se fortalecendo muito, ele não quer ficar fraco. Então, já começa daí. E tem lá um planeta que eles disputam. O tal do Barão Harkonnen, que tinha 2 sobrinhos, ele manda um sobrinho ir lá no planeta instalar o terror. Todo o pacote de maldades que você falou, para o segundo sobrinho aparecer como salvador da pátria. Né? Que interessante. Então, todas essas artimanhas do príncipe, se você, né, gosta de Duna, né, e você quer entender um pouco de como o Frank Herbert, né, colocou essas intrigas palacianas entre casas, né, entre as Bene Gesserit, né, e todos os outros personagens, né, que aparecem, né, todas as outras forças que aparecem no filme, que na época do Maquiavel poderiam ser associadas à igreja, né, a esses outros entidades de influência. Se você lê O Príncipe e depois, com o Príncipe na cabeça, você vai ler Duna, você fala, que interessante. Que legal, mano. Mas precisa ter essa... E se depois você ainda tiver fôlego, você pega o livro Os Pilares da Terra, que é maravilhoso, e é um livro muito grande, então ele é um livro que tu leva meses até lendo, se você ler com calma ele, que ele vai contando todas as forças envolvidas, vamos chamar assim de forças, na época do início da Igreja Católica, né? Então é lá no início não lembro mais qual é o século lá, talvez 1200, por ali. A Igreja Católica começou no século III ali. 1000 e pouquinhos ali. Não, terceiro. Mas deixa eu até ver qual é a época do... O Concílio de Trento lá foi 303. Não, mas aquele, do livro mesmo, dos pilares, é 1000 e poucos, porque eles estavam construindo as primeiras catedrais. Deixa eu ver quando é que se trata, que eu vou pedir ajuda da Wikipédia. É publicado, deixa eu ver, e daí ele conta o início da Igreja Católica e de todas as forças da monarquia, dos próprios senhores feudais. Então eu acho que é a Baixa Idade Média que a gente chamava. Era antes do despotismo esclarecido, quando eles quebraram os pratos, né, uns com os outros. Né? Isso aí, século XII, isso aí, bem no comecinho, né, do milênio passado. Que a igreja se aproximou dos senhores feudais com a teoria do direito divino. Por que o rei é rei? Porque Deus quis, pronto. Exatamente, então maravilhoso. Então, tu tá falando no Duna, eu falando nos Pilares da Terra, o Maquiavel... E me veio na cabeça que tem um urso branco que está na nossa mesa aqui,
que a gente tá falando sobre isso ao falar dessas 3 coisas. Vamos ver se tu adivinha como é que é o nome do urso branco que a gente tá falando. Sobre o que a gente tá falando exatamente? A gente tá falando sobre política, sobre poder? Sobre poder. Uhum. Matou a charada. Não, sim, mas é... Estamos falando sobre forças de poder. Então, o lado sedutor do conflito é o poder. É você exercer poder. E como personalidades narcísicas não faltam, né? Exato. Juro que a gente não tinha pensado nisso. Foi conversando que a gente chegou a essa conclusão. Porque o poder é uma coisa muito sedutora, Má. Uhum. E não à toa, na corrente do McClellan de motivações, já começa a fazer as conexões com as nossas aulas de motivação, né? A motivação humana, ela também perpassa questões de poder. Existem linhas de psicanálise falando de poder. Aqui no Brasil a gente não estuda muito, mas é a linha adleriana de psicanálise. Ela fala sobre o poder, sobre como nós temos essas forças intrínsecas ligadas à busca de poder, de que a própria sensação de tu estar abaixo da hierarquia de poder te traz uma série de dificuldades emocionais e psíquicas, sabe? Então, poder é um tema, assim, pra lá de gostoso pra se falar. Nossa. Porque tem muita coisa envolvida nisso, E né? ele não influencia todo mundo, né? Por exemplo, o pessoal da teoria crítica, né, tenta expor essas relações de poder e o que está por trás, as ideologias, etc., né? Também como o pessoal que dá produção de sentido, né? Não, peraí, isso aqui não faz sentido, né? As pessoas de um posicionamento assim mais pós-positivista ou positivista, não, vem cá, isso aqui não faz sentido, né? Aham. Então, ou porque tem uma ideologia, ou porque necessita de uma produção de sentido, né, não se deixa seduzir tanto assim, ou se influenciar tanto assim por esses esquemas de poder. Mas tem uma imensa parte da população que se submete de bom grado quando reconhece uma estrutura de poder. Inclusive, era uma das formas de influência que a gente estudava, né, que a pessoa, ela fala, por que é isso? Né? É assim porque, sei lá, porque a religião quis, por exemplo. porque Deus quis, porque ele é o mais velho, e porque ele é o patriarca, e que a gente deve seguir aos mais velhos, e que a gente deve respeitar, e que falou, tá falado, e que ele é o CEO, e que ele é o não sei o quê. Tu lembra, né? Escuta, vem cá, como é que tu chega numa reunião e contradiz o CEO? Quando esse cara fala, a gente baixa a cabeça e escuta. Aham. Mesmo que ele mande vocês baterem a cabeça na parede, sim, ele é o CEO, então não. Então, poxa, então tem toda uma parcela enorme da população que ela é como se ela tivesse pré-programada para aquecer essas estruturas de poder que se manifestam. E tem gente que percebe isso e surfa na onda. Eu não sei se eu tenho alguma opinião sobre isso, Má. É que tu sempre vê o lado positivo. Eu sempre vejo a necessidade intrínseca no ser humano de se desenvolver, de Eu também vejo, mas na versão vencer monista, as suas opressões, era isso que eu ia na versão dizer. monista do tornar-se pessoa, até chegar Aqui lá... temos sempre essa briga, tá, gente? E é uma briga construtiva minha e pronto, do Mar, né? tá? Eu me lembro numa Papo das nossas... interno. Papo interno aqui da produção, tá? Uma das primeiras viagens que a gente fez juntos, a gente tava assim, casadinho, assim, a gente andou ali, a gente andou de carro, né? 1.000 e poucos quilômetros, que foi de São Paulo a Porto Alegre, tentando por uns 200 decidir quilômetros a gente decidia se tinha ou não tinha. se as pessoas eram intrinsecamente boas ou más. E imagina quem que chegou a alguma conclusão aqui, né? O Marcelo achando que as pessoas no fundo tem uns monstrinhos lá, né? Uhum. E eu achando que no fundo, todo mundo tem uma natureza boa. Então essa briga não tem fim, tá? Já tem 22 anos Não, essa eu briga. até admito que todo mundo pode ter uma natureza boa, mas às vezes está tão escondida, tão escondida, tão enterrada, que será que vale a pena tentar desenterrar? Mas esse mecanismo de poder, volto a ele, é muito interessante porque não é uma discussão simples de se fazer. Dá para fazer um mês inteiro só discutindo o poder também no Conexão IE. E a gente vai mexer com escalas de valores muito profundas das pessoas. A quem eu me submeto? Porque você também tem que saber quem você é senhor e quem é senhor de você. Uhum. Você não pode ser o senhor supremo do universo
E você não pode ser o vice-treco da subcoisa. Sim. Como é que onde você está na escala de poder, na tua hierarquia de valores? Me lembrei do velho ditado árabe, de que quando você estiver se sentindo confuso, você vai para um deserto de noite, olha para as estrelas e vê o quão pequenininho você é. E daí quando você estiver se sentindo muito aterrado pelo poder que existe além de você, você pega os grãos de areia e olha para eles e vê o quão grande tu é. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que, de novo... O saudável ponto do meio do equilíbrio em tudo. O saudável ponto do meio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Mas às vezes eu acho assim, entendo, né? As duas coisas são ruins, Ali. Tanto o camarada que ele se vê o centro do universo, né? A síndrome solar, né? Que a doutora... Solange, que o mundo gira ao redor dela. A Rosângela, né, Solange? A doutora Rosângela, humorista do Índio Bem. Né? Que o mundo gira ao torno de mim. Síndrome de sol. Mas também a síndrome do vira-lata, né? De você ser uma reles, criatura rastejante. Você não é nenhuma coisa nem outra, cara. Tu tem algumas coisas que tu desenvolve bem, e todos nós temos alguns dons para desenvolver, e tu tem coisas que você tem que segurar. Tá, então nesses últimos 5 minutos, eu quero só apresentar esse livro, porque esse livro, legal. Ele tá assim na minha próxima leitura. Eu já tenho alguma ideia do que ele traz, né? Eu já li a teoria, já vi alguns artigos da Maureen. Você fez uma dissertação sobre a jornada. Eu quase fiz uma dissertação. Uma tese, né? Uma tese. Tu tá com briga com essa história de dissertação e tese, né? Tu tá numa crise existencial com isso. TCC, pronto. TCC, pronto. Eu fiz a minha tese sobre carreiras femininas. Mas a primeira versão da tese era sobre a jornada da heroína. Sim. Que depois, no meio de um monte de intrigas palhacianas e de poder, lá na URGS, né? Que graças a Deus o professor Sidney de Oliveira me salvou, falecido, que Deus o tenha. Eu acabei conseguindo manter a minha tese, mas a jornada da heroína eu precisei abandonar, porque era psicológica demais para uma tese na gestão de pessoas. Mas olha só que interessante. A jornada da heroína, Maureen Murdoch. Ontem eu estava fazendo uma palestra sobre isso e eu sou apaixonada por esse tema, porque ele fala, na verdade, não sobre heróis e heroínas, mas sobre o processo de individuação humana. E aí, quando a gente pegou esse tema, o poder o lado sedutor dos conflitos, eu me lembrei do começo da jornada da heroína. No primeiro passo da jornada da heroína, se tu quiser, tu procura no Google, tá? Jornada da heroína, mas aí tu bota Maureen Murdoch, porque foi ela a primeira a falar sobre isso nos anos 90, tá? No começo da jornada da heroína, que são 10 passos lá, existe a separação do feminino como princípio, né? Como essa coisa do cuidar, do acolher, do sentir o que há de bom no ser humano, já que a gente está aqui no princípio do feminino, e que o lado sedutor do masculino é muito parecido com o lado sedutor dos conflitos. Uhum. É essa sensação de potência, de autoridade, de poder, e que é você se colocar no mundo desta forma. Então, quando a heroína ela avança nessa jornada, o herói ele vai descobrindo lá um mentor, ele vai descobrir que ele tem as suas forças supra-humanas. A heroína vai encontrar o seu lado masculino. Ela vai descobrir que existe algo nela que é combativo, que tem potência, que tem capacidade, e isso traz para ela uma energia muito grande. Mais tarde, na jornada dela, essa mesma energia que a elevou, muitas vezes na carreira e trouxe conquistas, vira uma ferida. Porque ela percebe que ela não chegou onde ela queria, apesar de ter chegado tão longe. E que tem alguma parte dela, da alma dela, que ficou para trás. Tu vê que interessante, né? É bem aquele princípio do yin e do yang, da complementaridade. Eu lembro de ter visto, acho que talvez foi no Poder do Mito, né? Que tem uma energia masculina e uma energia positiva ali no yin e no yang. Uhum. E a energia masculina é essa energia da destruição. Uhum. E a energia feminina é essa energia da reconstrução. E da criação. Então,
só do combinado dessas duas coisas é que a gente consegue fazer uma abordagem integrada, sadia, próspera, né, da nossa vida, né, do nosso posicionamento em relação ao mundo. Então, pegando a nossa jornada, né, de Porto Alegre, né, a São Paulo, né, de São Paulo a Porto Alegre, desculpa, né, tanto eu, né, precisei me abastecer um pouquinho dessa tua energia feminina, né, de ver o lado bom das pessoas, como tu também precisou, valeu a pena, acredito, com né? Certeza, mano. Saber identificar, certeza. saber um pouquinho de malícia para identificar e combater, né, essa energia masculina que povoa, né, de uma forma tóxica também, né? As duas quando as duas podem ser tóxicas. As duas, né, podem ser tóxicas. Mas é preciso a integração. Muito legal. E não é à toa que no final da jornada da heroína há uma integração do masculino e do feminino, né? Que lindo, maravilhoso. Então esse livro é claro que a gente vai ter que muito mais para abordar ele. Ele tem a ver com um trabalho que a gente desenvolveu aí nos últimos anos, dá para dizer, né? Que tem sido de trabalhar a mentoria feminina nas organizações, e a gente finalizou essa semana um trabalho muito bonito lá na Serra em torno disso. Mas é algo que vai ter muito o que render, porque isso aqui fala sobre o desenvolvimento humano e processos de desenvolvimento humano. Então, com isso, com esse livro maravilhoso, com essa ideia, a gente vai encerrando esse Arenier. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.